Olá, hoje nós vamos conversar com o ator Rafael Mendes. Rafael, seja muito bem-vindo aqui a Plasmon Filmes e eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que não é tão simples responder, mas para que as pessoas possam conhecer você. Quem é o Rafael? Primeiro, eu agradeço pelo convite de estar dando essa entrevista aqui na Plasmon Filmes. E tem um professor meu de teatro que diz que essa pergunta, quem é você? Né? Normalmente o pessoal faz nas entrevistas de emprego. Diz que é a pergunta mais canalha que existe na história. Por quê? Porque é difícil dizer quem é você, né? Mas quem eu sou um cara simples, apaixonado pela minha esposa, apaixonado por Deus, apaixonado pela vida e que deseja, que ama ensinar pessoas. Esse sou eu. Que, por sinal, sua esposa é a Fabiana, que é maquiadora, que fez alguns filmes aqui na Plasmon Filmes, né? Sim, ela é muito linda. Será que o filho de vocês também vai estar nessa parte de artes aí ou não? Se Deus permitir, sim. Rafa, como é que você começou no teatro? Como foi esse início? Essa também é muito difícil, porque a gente vai ficando velho. Então... Mas eu comecei muito novo. Eu comecei com 14 anos de idade, no Teatro Amador, lá no meu estado. Eu sou do estado do Mato Grosso. E fiz muito tempo teatro amador. Tive a oportunidade de participar de festivais com uma companhia amadora que eu participava lá. Vim para Curitiba com 23 anos. Montei um grupo dentro de uma instituição aqui em Curitiba. E... além de teatro, tive a oportunidade de fazer alguns filmes em outras produtoras e fazer com você alguns filmes também. Hoje sou professor de teatro em 2 instituições aqui, na verdade não de teatro, sou professor de interpretação, né? O meu foco é a arte da interpretação. É isso, eu comecei há 16 anos atrás. Nesse meio do cinema, você falou que fez alguns filmes. Quais foram os filmes que você fez? Eu fiz um curta-metragem em 2007 com um diretor lá da região centro-oeste chamado Amaury Tangará, né? Um filme chamado Horizonte, que participou de alguns festivais na Europa, né? Em Mônaco, na França, e Sevilha, na Espanha. Fiz 2 filmes com você, né? Você fez o Fisga e o Decisão, né? Fiz algumas coisas com você na época que trabalhávamos juntos em musical, nessa parte de imagem. Tive a oportunidade também de fazer com a Plasmon um comercial. Fiz um outro comercial com uma agência de publicidade. Mas a minha paixão sempre foi o teatro. Eu sou um apaixonado pelo teatro. Tem diferença... Eu já fiz a pergunta para alguns atores, né? Mas para você, tem diferença a atuação para teatro e a atuação para cinema? Eu creio que sim. Por quê? Creio que sim. Porque no cinema você tem o corta, né? Você pode cortar, se você errar, você pode cortar. No teatro não tem isso, né? No teatro é ao vivo, ali, e acontece algum problema, você tem que estar preparado para improvisar, né? O nível de concentração é muito alto, né? E até a forma de representar, né? Dependendo da linguagem do espetáculo teatral, você é mais expressivo, né? E no cinema, dependendo também da proposta do filme, você pode ser mais expressivo, mas normalmente é mais voltado para o naturalismo, para o natural, né? Sim. No caso dos filmes que você fez, né? No caso, você fez 2 filmes com a gente, com a Plasmon Filmes, que foi lá o Fisga, que foi o primeiro, e o Decisão. O que foi mais difícil fazer nesses filmes, ou num ou no outro? O que foi mais difícil para você, como ator? Eu acho que o Decisão foi mais difícil, acho que foi um trabalho mais maduro, assim, mas ele foi mais difícil porque eu acho que você ativar a memória emotiva, né? Com fatores externos, porque assim, você tá aqui de frente para a câmera, né? Mas tem uma galera atrás, né? Com certeza. Então, no mínimo tem um cara com a câmera. Exatamente, né? Então a pessoa tá te olhando, né? E você tem que se concentrar para acionar essa memória emotiva para transmitir a emoção que você quer.
E no teatro é um pouquinho diferente, porque no teatro você tem a quarta parede, né? Então você vê tudo escuro, você vê... Essa quarta parede explicando a plateia, né? Exatamente, a plateia. Então você se sente mais seguro, eu acho que no teatro. Eu me sinto mais até seguro. porque o próprio teatro você dá o ok, vamos até o fim e pronto. Já era. Então, se acertou, errou, não importa. Exatamente. Você tem a emoção do ao vivo, né? As pessoas... Você não contracena com a quarta plateia, mas isso te influencia, né? Influencia muito. Às vezes eu falo para meus alunos assim, ó. Se você errar, fique tranquilo. A plateia não sabe que você errou. Então, assuma isso da maneira mais natural possível, porque eles não vão entender que você errou. Já no cinema é diferente, né? Totalmente diferente. Com isso, você acha que é mais difícil a interpretação para o cinema ou não? Eu acho que não. Eu acho que a dificuldade é igual, né? Mas eu acho que o processo de preparação é um pouquinho diferente. Falando de processo de preparação, eu acho que talvez cada ator tenha o seu jeitão, a sua forma, a sua didática e tal. Como que é o processo de preparação sua, quando você pega um papel, seja no teatro ou seja no cinema? Eu gosto muito de uma frase do Selton Mello, que ele diz assim, que o ator, ele é um ladrão de coisas e ele guarda essas coisas para que um dia ele possa usar. Né? Então ele observa essas coisas. Eu acho que eu sou um pouco ladrão de coisas, assim. Eu sou um cara extremamente observador. Aproveitando, só cortando você, acho que não só ator, mas o próprio diretor e o roteirista são isso também, né? Sim. É porque a gente tem uma sensibilidade, a gente percebe o mundo de uma maneira diferente, né? O artista tem esse dom, né? Sim. Então eu acho que o meu processo ele está muito baseado nas experiências que eu tive como ser humano, né? E quando eu não tenho uma experiência, eu normalmente busco desenvolvê-la, né? No caso do filme, por exemplo, Decisão, como é que foi teu processo de preparação? Eu sei que tínhamos pouco tempo, né? Sim. Foi muito pouco tempo para fazer o personagem, o filme mesmo. Mas como é que foi teu processo? Então, no Decisão foi bem legal o processo, por quê? Porque o personagem ele era muito distante da minha realidade, né? Ele era um assaltante, né? Então é natural que você procure entender como funciona esse tipo de persona, né? Esses caras funcionam, né? Mas o que eu gostei muito no processo do Decisão era o momento em que ele tinha que se arrepender, né? Que ele se arrependia e tal. E como eu precisava transmitir uma emoção muito profunda, né? No momento do arrependimento, eu busquei coisas dentro da minha mente, né? Do meu coração, memórias que eu pudesse trazer um pouco a verdade para esse momento, assim. Então, o processo era um personagem distante da minha realidade, né? Então eu fui a campo entender um pouquinho como funciona esse tipo de pessoa, mas a emoção do arrependimento é muito próxima minha, assim, né? Eu já tive eu já senti essas emoções, já senti isso. Rafael, quais são as escolas que tem para atuação? Essa é uma pergunta bem legal, porque existem diversas escolas, né, ou diversas linhas de trabalho do ator, né? Sim. As mais conhecidas é o próprio Stanislavski na Rússia, o Grotowski, né, que trabalha a questão do teatro físico também. Nós temos o brasileiro aqui, o Augusto Boal, que trabalha com o teatro do oprimido, né? Temos algumas escolas que trabalham exercícios, né, e trabalham metodologias para o desenvolvimento do trabalho do ator, né? No teu caso, você usa qual escola? Eu bebo muito em Stanislavski, né? E gosto muito do que o Boal também faz, né? Eu gosto muito dos exercícios dele e o processo de construção que você acaba mesclando, então, pega o que é necessário para aquela... Você usa mais ou menos a técnica para aquilo que é necessário no momento? Depende do personagem que eu recebo, né? Se é um personagem mais psicológico, eu vou mais para uma linha stanislavskiana, né? Se é um personagem que me permite trabalhar mais a questão da improvisação, eu gosto muito de beber no Boal, né? Então são duas ferramentas que me ajudam bastante. É de acordo com a necessidade, né? Exatamente. Agora, indo um pouquinho para os filmes, já estamos indo para o final, né? Aconteceu algum caso engraçado nos filmes que você fez com a Plasma Filmes?
O primeiro, né? Qual foi? O primeiro foi muito engraçado, porque choveu o dia inteiro. Foi muito engraçado, porque a gente não conseguia... Chegou até a metade do filme, e no resto da metade a gente não conseguia. Tinha que terminar naquele dia, né? Então, esse dia foi bem engraçado. Mas você tem alguma situação engraçada que você já passou filmando, alguma coisa assim? Você sabe que eu não me lembro. Acho que essa já é coisa engraçada, não lembro. Eu não lembro. Porque geralmente sempre acontece aqueles erros, algumas besteiras que acaba falando, troca, esquece e tal, alguns trejeitos, né? Sempre tem, né? Tanto a gente tem os making-offs por aí, né? Os erros. Ainda bem que a gente esquece de muita coisa na vida, né? A gente vai ficando velho, a gente esquece bastante coisa. Verdade. Né? E pra gente finalizar aqui, qual que é o seu trabalho que você está fazendo agora? Qual que é o último? Tá fazendo algum filme, alguma peça, dirigindo, preparando? Então, eu sou professor, né, em duas instituições aqui em Curitiba, né? A Escola Dom e a Escola Atos. Eu estou dirigindo 2 espetáculos agora para o final do ano, né, com uma das escolas, e faço uma participação como preparador de elenco, né, como professor na outra escola, né? Então eu estou lecionando, estou mais focado em atores, né, nos bastidores, preparação de elenco. Esse semestre eu me concentrei nisso. Legal. Estou esperando um convite teu. Daqui a pouco. Bom, Rafael, muito obrigado pela entrevista. É sempre bom a gente poder conversar e também conhecer um pouquinho mais do Rafa, né, do ator, do professor também, né, conhecer um pouquinho de você e da pessoa, né? Bom, e vocês aí que estão assistindo a gente, estão curtindo, entra nas nossas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, curta, acesse, compartilhe lá, você vai poder curtir os filmes, vai poder ver o que o Rafa fez, os filmes que ele acabou fazendo lá, participando, e você vai gostar muito do que tem lá, tá? E também para contratar aí nossos trabalhos a Plasma Filmes, seja um comercial, um vídeo institucional, um filme, seja o que for, entre em contato aí, você pode entrar através dos nossos telefones, do e-mail, e a gente vai poder servir você com muita alegria, com muito amor, com muita excelência, tá bom? Rafael, novamente, muito obrigado, foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Foi bem legal, e valeu, gente, obrigado, até a próxima, tchau. Tchau.